hoje não, né? Desde quando você começou essa missão, né? Escolheu viver da missão e tudo. Você já pensava em viver esse lado? Já. Mais caridade? Eu sou franciscano, né, desde criança. Então, olha pra você ver como que eu sou franciscano desde criança. Quando eu nasci, eu estudei na Escolinha da Mônica, na rua Rondônia, que é a Escolinha da Mônica, que era administrada e foi fundada pelas Irmãs Franciscanas da Penitência. Quando eu nasci, eu não morava no bairro Ipiranga, mas do lado de lá da Dom Pedro. Então, mais perto da igreja São Pedro. Na verdade, eu morava um quarteirão da igreja São Pedro. Quando meus pais compraram um terreno, como meu pai queria trabalhar e morar no mesmo lugar, eu mudei para a Rua Américo Batista, no Ipiranga, só que do outro lado do bairro. E moro até hoje um quarteirão da igreja Santo Antônio Maria Claré, que é cuidada, que é ali administrada, que é uma igreja franciscana. Sim. Ordem dos Frades Menores. Quando eu faço 8 anos de idade, eu vou começar. Eu tenho um chamado para dentro da igreja, porque tem gente que tem um chamado para fora. É um chamado divino também. Como São José Maria Escrivá fala, né? O trabalho é uma forma santificante. Então tem gente que tem chamado para trabalhar fora e tem gente que é chamado para trabalhar dentro. Eu falo para vocês, eu morro de vontade, tipo assim, para mim seria muito mais fácil estar fora. Mas eu percebo que é um chamado divino trabalhar dentro, de porta para dentro, nesse sentido. Por quê? Quando eu faço 9 anos de idade, eu olhava pro coroinha e falava, eu quero ser coroinha. Não foi minha mãe que me incentivou, foi eu que quis. E aí eu lembro que uma vez eu fui na farmácia e o dono da farmácia perguntou, o que você quer fazer? Eu quero ser coroinha, falei pra ele. Aí eu lembro que ele pegou a chave, um molho de chave, assim, você quer ficar lá na hora que o padre levanta a hóstia? Eu falei, quero. Aí com 8 anos de idade minha mãe foi lá procurar saber como é que fazia, aí na época tava lotado, né, de coroinha, não tinha vaga, aí eu falei, então eu vou participar do coral. E fui participar do coral. Aí com 9 anos eu entrei para ser coroinha. E aí fui dessa paróquia franciscana, fui da juventude franciscana, fui da Mini Jufra. E Francisco de Assis, tem um fato da história dele, que ele beijou o leproso, né? Uhum. O leproso, ele era tido como a escória da humanidade, né? Então, assim, o leproso transmitia a lepra, que era uma doença que todo mundo tinha pavor, e ele beijou o leproso. Como um ato, isso é um sinal profético, né? Tipo, de Deus para o homem, porque Francisco de Assis vive num tempo em que a igreja está vivendo de uma forma não tão olhando para os pobres, a igreja em geral, né? Eu digo as lideranças da igreja, e Francisco de Assis ele começa a ver Jesus na criação inteira. Ele via Jesus na natureza, ele via Jesus nos irmãos e via Jesus muito no pobre. Então, Francisco de Assis, ele vivia essa realidade. Então, como eu trago essa veia franciscana, Francisco de Assis foi o meu primeiro santo de devoção desde criança. Eu participei da paróquia franciscana, não foi à toa, pai. Fazia teatrinho de São Francisco. Tinha a Mini Jufra, que é a mini juventude franciscana. Então, eu tinha 10 anos para entrar na Mini Jufra, eu tinha que ter 12. Eles abriram para mim uma exceção excessiva, porque eles falaram assim, né, você não pode ficar de fora. Então, eu fui o único que entrou com 10 anos. Isso é um sinal, né? Então, assim, tanto que o sinal de pertença da nossa comunidade já está mudando também, mas é em formato da cruz São Damião, que a cruz São Damião foi exatamente a cruz que São Francisco escutou Jesus falando que ele vai reconstruir uma igreja. Diante disso, eu sempre entendi que um carisma da minha comunidade, eu sempre me senti chamado a fazer algo, não ficar esperando as pessoas vir, mas ir. O Cristo que vai ao encontro, né? Tanto que o nosso carisma é ser sinal, ser e viver, viver a misericórdia, ser sinal dela e do Cristo que vai ao encontro. Então, ir ao encontro do pobre foi algo que eu sempre percebi que eu tinha que fazer. Eu sempre admirei as comunidades que faziam isso, a Aliança de Misericórdia, a Toca de Assis, até, por exemplo, a Canção Nova tem também um trabalho assistencial com o pobre de rua, né? E eu encontrei no pobre uma forma de evangelizar, mas também de ser catequizado, de ser evangelizado, porque o pobre também me evangeliza.